Olá, amigos. Boa tarde. Estamos começando o programa Visão Crítica da segunda-feira, ainda sobre o efeito do coronavírus, né? Não tem como ser diferente, né? A cada semana os números aumentam, a cada semana a preocupação aumenta, a cobrança, né, da população aumenta em cima daqueles que não têm consciência sobre a necessidade de prevenção e também em cima do poder público que deveria fazer muito mais e não está fazendo. Talvez a grande notícia da semana passada tenha sido aquela ação judicial, ação civil pública, deferida pela Justiça, obrigando o Executivo Municipal a tomar medidas, né, mais enérgicas aí na parte do atendimento ao coronavírus. Eu falo com relação ao centro de triagem, que hoje, até sexta-feira era no horário comercial, hoje a gente não sabe ainda como é que, se já vai ser, se vai ser cumprida a ordem judicial, e também a questão da ambulância específica, né, exclusiva para a questão do Covid 2019. Covid-19, melhor dizendo, né. Nós vimos comentar aqui a questão do lockdown, né, a partir de sábado, né. O município fez um decreto baixando, determinando aí que fosse suspenso o horário de comércio. E aqui eu sempre comento aqui, o que estoura sempre é no comerciante, né? No primeiro lugar onde o pessoal resolve multar, resolve parar, resolve criar alguma situação, é sempre com relação em cima do empresário. O comércio de Pontes Lacerda vem defendendo há muito, vem defendendo as medidas e vem cumprindo as medidas de prevenção ao coronavírus, e nessas circunstâncias, sempre quando aparece alguma medida, sempre é o comércio que leva prejuízo. E não é todo o comércio não, né? Muitas empresas continuam trabalhando normalmente, outras transferem essa parte para transferem as vendas para o sistema de delivery, né? Mas os pequenos são realmente os que têm mais estão levando um prejuízo muito maior, tem um desgaste muito maior. Exemplo de ver esse decreto mesmo em relação ao coronavírus, que é loja de confecções, de calçados e de eletrodomésticos que não pode abrir. O resto abre tudo, né? Ou vende de uma maneira ou de outra, né? Eles conseguem fazer a questão de vendas através do sistema de delivery, né? E através de outros sistemas. Mas a prefeitura fez a determinação foi da Justiça Federal, né, para que os 22 municípios da região de Cáceres cumprissem também o mesmo procedimento que Cáceres venha cumprindo. A prefeitura aqui recorreu, né, e hoje o prefeito de Pontes Lacerda, Alcino Barcelos, passou foi nas mídias sociais para dizer que o recurso que a prefeitura impetrou foi aprovado, foi conhecido, né, o recurso, como fala na linguagem jurídica, né, e ele deve então cancelar esse decreto, né, que fazia o bloqueio do atendimento no horário comercial e das empresas, dos estabelecimentos aqui de Pontes Lacerda. Eu até tenho o despacho do desembargador federal, Dr. Ítalo Fioravante Sabo Mendes. Ele concedeu nos seguintes termos: a justificativa para que ele suspendesse o decreto do lockdown aqui em Pontes Lacerda foi de que a condução do enfrentamento à pandemia do Covid-19 no âmbito municipal de Pontes Lacerda é de competência exclusiva do representante do Poder Executivo, não podendo ser alterada, ao menos no atual momento administrativo, pelo Poder Judiciário, maiormente quando não suficientemente demonstrada eventual ilegalidade ou inconstitucionalidade da atuação adotada pelo administrador municipal, melhor dizendo. Eis as razões pelas quais, com a licença da ótica distinta, encontra-se caracterizado na espécie o quadro grave de violação à ordem jurídica administrativa. Finalmente, considero presente o perigo in mora, porquanto as determinações impostas no ato impugnado poderão dificultar o planejamento
que compete ao município para a retomada gradual e controlada das atividades econômicas, com prejuízo, inclusive, à própria saúde da população mais vulnerável, que não possui reserva financeira e depende do trabalho diário para a garantia da sua subsistência. Esse foi o despacho do Dr. Ítalo Fioravante Sabo Mendes, desembargador federal, com relação ao conhecimento do recurso feito pela Prefeitura Municipal aqui de Pontes de Lacerda. Com isso, o comércio está aberto, né, pode trabalhar normalmente, porque o prefeito deve emitir um decreto, um novo decreto, revogando, né, o decreto de sábado, porque seria até o dia 8, né, de julho. É até o dia 8, né? Acho que sim, até o dia 8 de julho. Seria essa semana, até sexta-feira, né, esse lockdown aí. A gente quer parabenizar o corpo jurídico da Prefeitura, né, mas dizer que é um procedimento que o Poder Judiciário está entendendo agora. Rondonópolis também já teve essa mesma situação, né, onde talvez o Poder Judiciário acaba reconhecendo, né, que a autonomia do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do Poder Executivo, né, ela tem que ter a independência, né, e a autonomia deve existir. O Poder Judiciário só deve comparecer nesses litígios aí quando vê a questão de constitucionalidade. Quero parabenizar aqui também, então, nesse caso, o promotor público também, o doutor Frederico Ribeiro, porque ele falou na semana passada, né, numa reunião entre as entidades representativas aqui de Pontes de Lacerda, da sociedade aqui de Pontes de Lacerda, dizendo que ele não tinha nenhuma intenção, né, de provocar ou de fazer uma recomendação ao Poder Executivo de que procedesse a uma restrição maior aqui da quarentena, né, para que a população tivesse mas esse trabalho aí de forçando um pouquinho mais, né, a população nessa parte de distanciamento social, da famosa quarentena. Bom, para discutir esses assuntos, para conversar sobre isso e também para falar principalmente sobre a questão do centro de triagem, que foi a Justiça determinou que fosse para 24 horas, e mais também a questão da ambulância, uma ambulância específica para o Covid-19, até porque foi ele que trabalhou nessa área, que se empenhou para isso, que denunciou no Ministério Público, que fez todo esse trabalho, foi o vereador Anderson Barbosa. Para isso nós chamamos ele aqui para conversar, né, para que ele mesmo nos explique, dizendo como é que foi, o que ele viu, como é que ele detectou esse problema e quais foram os argumentos que ele usou aí para que o Ministério Público entrasse com ação civil pública, né, e que a Justiça determinasse isso em 24 horas, determinasse a abertura, a dilação do prazo do centro de triagem ali para o atendimento para 24 horas. Boa tarde, vereador Anderson Barbosa, um prazer tê-lo conosco. Parabéns pela sua iniciativa de ter entrado no Ministério Público, né, com essa ação e ter esse resultado que eu acho que é o que precisa mesmo, né? O poder público tem que dar condições para que a população se sinta, né, protegida, que se sinta, que tenha noção clara, né, da consciência, mas que o poder público cumpra o seu papel, né, de fazer saúde no município. Até porque, ao contrário que o prefeito falou na Rádio Conte na sexta-feira, e hoje de manhã também, a saúde não é dever de todos, não. A saúde é direito de todos. Direito. É dever do Estado. A Constituição está bem clara. É isso, vereador? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Quero agradecer mais uma vez ao convite, né? Primeiramente agradecer a Deus por estarmos aqui, né? E cumprimento aqui a todos os telespectadores aqui do Visão Crítica, a toda a equipe aqui da TV Centro-Oeste, né? Vou pedir licença para mim poder ficar mais à vontade, ó, retirando a máscara, em virtude do distanciamento que está mais do que respeitado aqui. Estamos bem longe um do outro, né? Para nós ficarmos mais à vontade e facilitarmos aqui os nossos comentários, né? Então, Vieira, você pontuou muito bem, né,
A Justiça Federal, ao dar esse parecer aí favorável, conceder isso aí à equipe jurídica da Prefeitura, deixar bem claro que a equipe técnica atuou de forma brilhante nessa situação, né? Buscando realmente, vamos dizer assim, o direito que a lei permite, né? Porque o Ministério Público também ele tem o poder, junto com o Judiciário, de intervir quando realmente há uma omissão, quando alguma coisa não está sendo cumprida. Mas aí nessa questão, até mesmo no Supremo, nós já havíamos visto essa matéria discutida, né? A nível nacional, nós cansamos de ver essa situação de que ficava aí um ato discricionário aí dos governadores, prefeitos, né, e presidente da República, né? É lógico que ressalvado algumas situações aí também de não se omitir diante do enfrentamento. Isso é necessário deixar bem claro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E justamente o enfrentamento de uma maneira assim mais firme, buscando soluções, né, necessárias, ações mais efetivas, é justamente para a gente não vir incorrer num infortúnio desse, né, numa situação dessa, onde principalmente o pequeno é quem mais paga, né? Que, todos pagam, mas aquele que mais necessita acaba pagando a conta maior. Por quê? Não houve uma programação, não houve um planejamento, não houve realmente os investimentos necessários e ações preventivas em tempo hábil, quero deixar aqui bem claro, né? Que nós temos acompanhado, agora nós estamos vendo algumas situações começarem a acontecer, mas que já aconteceu em outros municípios, em outras situações, em tempos anteriores. Então isso é necessário que a gente ressalte aqui. Então quando o poder público ele acaba não agindo da maneira adequada e vamos dizer assim, dando a devida importância, né, e a devida celeridade no processo, ainda mais quando você se fala de saúde, né, em tempos de pandemia, obviamente que se houver alguma decisão judicial, todos vão pagar por falta dessa gestão. O que nós não podemos perder de vista é que desde quando se iniciou, vamos relembrar aqui, recapitular, nós já falamos isso anteriormente, nós temos aí um comitê que foi montado em 20 de março, tem o decreto aqui, assinado pelo prefeito, o decreto 055 de 20 de março de 2020, depois a calamidade pública em abril, salvo engano, 15 de abril a calamidade pública foi declarada aqui no nosso município, e com relação ao comitê gestor, o que nós vimos aí? Dentro aí de aproximadamente 90, 100 dias, lógico que tem muito mais desde a criação agora, né? Mas durante um período aí ele ficou praticamente inexistente, só existia no papel, porque cadê as ações que nós acabamos de falar aqui? Cadê as ações efetivas? Cadê realmente aquelas iniciativas para fazer a curva não crescer e que ela cresceu assustadoramente? Então, como você falou aí da questão do Judiciário Federal, essa decisão é uma decisão acertada, mas acertada desde que o Executivo também faça a sua parte. Ele dê condições para que o comerciante se sinta seguro, seja o grande, seja o pequeno, mas principalmente as pessoas se sintam seguras, sabendo que tem uma fiscalização intensa, que nós vamos batendo nessa tecla, não é de hoje, a mídia local também, a implantação de barreiras sanitárias, nós falamos e avisamos e sugerimos e oficializamos o Executivo lá em abril, da possibilidade dessa situação. Vai resolver 100% do problema? Não vai, mas é mais um mecanismo para você inibir, entendeu? Porque não há uma receita pronta. Nós reconhecemos que o coronavírus é algo novo, mas você também não pode ficar inerte porque é algo novo e não fazer os mecanismos necessários para o enfrentamento, né? Outra situação, em abril que nós solicitamos a questão dos respiradores, né? E assim, veio adquirir-se agora. Vínhamos falando aqui, tanto a mídia local como nós, vereadores, sobre as UTIs, sobre a unidade de pronto atendimento, foi outra denúncia nossa junto ao Ministério Público, levando em conta 3 anos e pouco aquilo lá fechado, está fazendo falta sim, e muita falta agora, muita falta. Concordo com você, quando você pontua a questão aí da obrigação do poder público com relação à saúde. Vamos lembrar o seguinte também, né? Você querer comparar com Barretos, né? Que recebe pessoas do país inteiro e vive de doação, nós estamos falando de uma máquina pública que tem recurso na conta, que tem obrigação, que tem dever, obrigações legais, várias leis que pontuam isso, infelizmente não acontece, né? A gente tem encaminhado algumas situações aí, por exemplo, às vezes na falta de medicamento, na falta de um atendimento especialista, não porque é momento de pandemia, até antes, que às vezes as pessoas têm essas dificuldades, e não poderia ter, é uma obrigação, é um dever, o recurso ele vem
para que as pessoas possam ser assistidas no seu direito legal e ter um amparo legal dentro do poder público no acesso à saúde. Então nós não podemos aqui simplesmente se omitir nessas situações. Só que quando você não tem uma pandemia, isso não fica tão evidente. Quando você tem um quadro de pandemia igual nós temos hoje, aí as pessoas percebem a falta de prioridade que tem se dado para a saúde no nosso município, né? Se nem você já citou outras vezes aí. Por que não UTI? E nós também. Por que não hemodiálise aqui? Nós temos que pensar grande, nós temos que pensar para frente. E nós já pensávamos e cobrávamos isso antes de pandemia. Porque quantas pessoas, durante o trajeto Pons Lacerda Cáceres, ou se fosse necessário, outros locais onde tivesse uma UTI disponível, não conseguiu chegar lá com vida, né? Se nós estivéssemos aqui, nós teríamos dado mais uma chance para essas pessoas. Então não se pode perder de vista isso. Tá, então, certo. São coisas assim que às vezes, infelizmente, você tem que entrar pela via judicial para conseguir atender o direito da população. Agora, vereador, houve uma entrevista na Rádio Conte, na sexta-feira, e parece que foi colocada hoje na parte da manhã, onde o prefeito foi muito claro em dizer que ele não vai comprar medicamento pelo preço que está muito alto, né? Houve realmente uma divergência de valores, os preços de medicamentos no início da pandemia era né? Hoje são outros mais altos, e tem gente que reclama isso, Eu acho que as pessoas estão esquecendo, tá? As pessoas que reclamam de preço, né? Estão esquecendo o seguinte: nós estamos num país capitalista, e a oferta e a demanda faz parte desse processo. Agora, a cultura do brasileiro, diferentemente de outros países, a cultura do brasileiro é individualista. Ele tem a oportunidade de ganhar alguma coisa, ele vai tentar ganhar, né? Nos Estados Unidos, no começo da campanha, né, o pessoal fazia isso de graça, fazia doação de medicamentos, ou quando vendia por preço de custo, né? Eram taxistas, faziam de graça, atendiam de graça a população que estava com algum problema e tal. E lá eles têm uma cultura, aqui nós temos outra, né? Agora, o que me preocupa nessa entrevista, eu gostaria de ouvir o senhor, é o seguinte: de que se a ivermectina custava 30 centavos, né, antes da pandemia, e hoje custa R$26, né, quanto que vale a vida das pessoas que estão agora com problema, né? Então, como o prefeito falou, não vou comprar por esse preço, Aí os empresários arrumaram dinheiro, estão arrumando dinheiro e estão comprando, né? As farmácias locais têm ivermectina e outros medicamentos aí para vender, e a prefeitura na farmácia popular não tem, né? Eu só acho que há uma certa incoerência. Eu chamo até que não seria nem coerência, seria uma verdadeira covardia política. Como é que um administrador público sabe que nós estamos numa pandemia, tem pessoas que dependem desse remédio, ou agora como profilaxia, né, como prevenção, ou como um kit, né, das pessoas que apresentaram sintomas que têm que tomar esse remédio, a prefeitura não compra, não fornece, porque o prefeito acha que é caro e está com medo que o CPF dele lá na frente, ou que a Polícia Federal chegue lá na frente dele, daqui a um tempo, né, no futuro, bata na casa dele lá para ele que dê explicação. Por que ele não se fundamenta para poder pagar os R$26? Por que ele não fundamenta a compra do medicamento, né? Será que os outros municípios estão comprando a 30 centavos? Né? Agora, a preocupação qual que é? É olhar, tanto que, como o senhor falou, eu acho que em abril que foi decretado de utilidade pública, de calamidade pública, né? A partir dali ele tem essa autonomia, ele que fundamente, monte o processo de forma séria, ele não está roubando dinheiro, né? Agora, tem que ser atendida a população, de uma forma ou de outra tem que ser atendida. Por que decreta calamidade pública? Justamente para poder dar poderes ao executivo, para que ele seja mais célere, né, que tenha seja mais rápido nas ações dele, porque ele precisa salvar a população, né? Antes disso, eu só gostaria de agradecer aos amigos lá de Vila Bela, né, de Nova Lacerda, aos nossos telespectadores, tá, que estão nos ouvindo e estão nos assistindo, até cobrando que a gente mande um abraço para eles aqui. Mas voltando à parte da ivermectina, do preço.
Então, Vieira, é muito bem colocado aí por você. O que vale mais? Uma economia ou você deixar a pessoa perder a chance de sobreviver, de se curar, de se tratar? É você não dar essa oportunidade para a pessoa. O que vale mais? Se o dinheiro é público, o objetivo dele é cuidar da coisa pública e das pessoas, né? E quando você se fala de saúde, para ser investido nas pessoas. Qual é o sentido de você deixar uma UPA fechada, deixar um PSF fechado e agora deixar de comprar o Ivermectina? Eu não me lembro se a Ivermectina que ele falou que era 30 centavos e agora custa R$3, R$4 e ele não vai pagar porque não quer ver a Polícia Federal lá na porta da Prefeitura ou a Polícia Civil ou quem quer que seja. Mas ele vai deixar as pessoas passarem a necessidade desse medicamento, muitos virem a ter seu quadro agravado ou de repente até mesmo virem a óbito porque eu não quero cuidar do meu povo. O recado que eu leio é esse. Vamos ser bem franco e bem claro aqui. Eu não quero cuidar. Se o custo é alto, eu não vou cuidar. Vidas não tem preço. Investimento em saúde não tem preço. Nós estamos diante de uma pandemia. Declaração de calamidade. Por que declarou então estado de calamidade pública? Vieira, se declarou estado de calamidade pública quando tinha um caso em Pons Lacerda, um caso, né? Para poder ter a abertura e as prerrogativas legais. Quer dizer, declarou só para receber recurso e comprar aquilo que achava que pode ser, que ache necessário para ter a dispensa, não ter que seguir os trâmites normais que você teria que seguir fora de uma pandemia. Se for isso, está totalmente errado, está sendo omisso, entendeu? E está, infelizmente, inferindo em atos de improbidade administrativa, possivelmente, porque você não está cuidando das pessoas. Eu tenho aqui, por exemplo, o resultado de um processo aqui de Vila Bela da Santíssima Trindade, com relação à aquisição de medicamento. Salvo engano, isso aqui foi em maio, né? O Ivermectina, a caixa, que fala caixa com 4 comprimidos, quantidade de 10 mil caixas, né? Se é caixa com 4 comprimidos e tem 10 mil na quantidade, são 10 mil caixas. Compraram a 2,19. Está aqui, ó. Isso aqui é do portal da transparência do município de Vila Bela. Para não dizer que nós, de repente, estamos apenas aqui criticando. Não, nós estamos comprovando situações que nós estamos vendo em outro município. Tem, salvo engano, também, de Nova Lacerda. Nova Lacerda, aqui eles colocaram 500 unidades, não dá para a gente saber se é 5 mil unidades, não dá para a gente saber se é 5 mil comprimidos, como eu penso que talvez seja 5 mil caixinhas, porque está 2,83, que lá em Vila Bela eles especificaram caixa com 4 unidades. Está 2,83, Nova Lacerda. Estou citando exemplos de municípios aqui vizinhos. Eu não estou nem indo muito longe não, como Porto Estrela, que distribuiu os kits, lógico, levando em consideração toda a questão do protocolo trabalhado em cada um desses municípios. Nós não estamos aqui também querendo interferir em questão de decisões e conduta de autoridades médicas e de um comitê que deveria estar fazendo de fato. Aqui são dispensas de licitações no município de Pons Lacerda. Procura aqui o Ivermectina. Não tem. Houve outras aquisições para outras situações? Houve. Mas vim falar que não vai comprar o Ivermectina porque ele está muito caro, diante de uma situação que ele declarou de estado de calamidade pública, que ele tem direito à dispensa de licitação. E mais uma, como você bem pontuou. Opa, pera lá. O preço de mercado está elevado, por causa da demanda, obviamente. Se está elevado, pega, faz pesquisa, comprova, junto, todo o processo que você for fazer lá de compra, que você não teve outro caminho. É simples. É esse daqui os preços e eu tive que comprar, eu não posso deixar meu povo desamparado. É assim que as coisas funcionam. Agora, vim falar que não comprou porque estava caro, pelo amor de Deus, está abandonando, deixando seu povo à mercê da sorte. Né? Porque se o mercado ficar oscilando e cada vez aumentar mais, então cada vez mais eu vou deixar o povo desassistido? Não, não é assim que funciona. Tem sim todas as prerrogativas legais para comprar, entendeu? Não comprou porque dormiu no ponto, ao meu ver. Estou falando isso pelo que eu tenho aqui de outros municípios. Eu não estou falando por mim apenas, está aqui. Né? Então assim, está sempre chegando atrasado. Nós sabemos que agora, porque nós temos acompanhado o processo, está chegando aí também os equipamentos para as UTIs. Mas bem recentemente, que a gente ouvia falar de algumas autoridades políticas aqui no município, que era inviável, tanto a UPA quanto a UTI, né? É que quando alguém vem e fala um discurso, muda ele, parece que se esqueceu de tudo que a pessoa pensava anteriormente, mas amém, antes tarde do que nunca, né? O que a gente quer é o resultado, é justamente isso, é que se reveja os conceitos. Pode vir amanhã e falar, não, nós resolvemos comprar o Ivermectina e outros medicamentos necessários à nossa população.
Tem pessoas aí com o nosso município com doenças crônicas, que é a maior dificuldade que eles têm, mesmo fora de tempos de pandemia. Então a saúde aqui, nem de longe ela foi prioridade na atual gestão. Os profissionais da saúde, aí sim, são pessoas que lutam, são pessoas que se determinam, mas pessoas que para oferecer melhor para os pacientes que eles chegam, eles dependem dessa política pública do gestor municipal. Eles estão se debruçando, mas eles precisam de condições de trabalho, eles precisam de equipamentos adequados, eles precisam de medicamento à disposição, eles precisam de tudo que é necessário para a saúde rodar melhor, porque eles estão ali dispostos. Aliás, parabenizar cada um deles, seja quem for, desde enfermeiro, a técnico, a limpeza, a médico, né, dentista, enfim, as pessoas que estão ali batalhando no dia a dia. Nós reconhecemos isso, não temos dúvida disso, são nossos heróis aí no momento, estão se desdobrando na função. Agora, o executivo, ele me perdoe, mas ele está perdendo tempo e está perdendo a oportunidade de mostrar que ele tem preocupação sim com a saúde do nosso município. Até porque, vereador e amigos do programa Visão Crítica, quando há uma licitação, eu não sei se o executivo fala isso com desconhecimento, que é grave, né? Ou tentando tirar o corpo fora, que é grave também. Né? Porque hoje ninguém, empresário nenhum que vende medicamento ou vende qualquer produto em função da pandemia, tá? Ninguém vende. A prazo, ninguém vende fazendo licitação, tá? Por questões muito lógicas. Primeiro, por questão de mercado, que eu falei que os preços estão oscilando muito. E você não consegue, na licitação, você não consegue receber que esses valores, no mínimo com 15, 20, 30, 40 dias às vezes. Né? Se você entra para... E essa parte que eu não consigo entender por que a prefeitura, no caso de medicamento, espera fazer licitação. Fizeram a licitação no dia 29. Né? Aí não apareceu ninguém. Né? E não vai aparecer. Por quê? Primeiro, por questão do preço. Está querendo colocar um preço ali que é inviável. Segundo, tem um ponto muito importante aí que a população tem que saber. É que numa licitação, tá? Ou quem vence a licitação, ele é obrigado a manter aquele preço por pelo menos um ano. Tá? Se foi vendido um medicamento por X reais, tá? Na licitação, ele tem que vender aquilo ali por esse preço durante um ano. É na lei de licitação. Numa crise dessa, numa pandemia dessa, ninguém sabe o que vai acontecer daqui 15 dias, daqui 30 dias. Alguém vai ter a liberalidade de vender, a coragem de vender um produto que hoje custa mais caro, sem saber a noção de preço lá na frente? Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso. E outra coisa, outro ponto que o prefeito colocou também ali, é que ele não quer pagar isso antes, né? Não quer pagar produtos antes. Né? Mas se você também não fizer isso, em muitos casos, muitos momentos, você também não consegue comprar. Né? E é normal se fazer o pagamento antes, é normal. Numa crise desse é normal. Veja o que Rondonópolis fez, comprou equipamentos, né? Só que comprou de forma errada, de pessoas erradas, né? E fez o depósito primeiro para depois receber os equipamentos. Acabou recebendo o equipamento errado. Agora, se você tiver o cuidado, tiver a percepção clara de quem você está comprando, se tiver referência, né, você consegue fazer isso também. Isso, às vezes, até você consegue um preço mais baixo fazendo o pagamento à vista. Então, tem várias alternativas, várias formas de fazer, só que tem que querer fazer. Né? Eu acho que é isso, né, vereador? Com certeza, Vieira. O que eu acredito que está faltando é vontade mesmo de investir para valer na saúde. Está perdendo a oportunidade desse momento, como eu acabei de falar, porque, obviamente, que se você for fazer pelo processo de pregão, a pessoa tem que manter aquele preço por um ano, ele não vai fazer no momento que você está vendo aí que a todo instante o medicamento está subindo de preço, né? A pessoa deve estar pagando aí, salvo engano, no comércio local, numa caixa de ivermectina, se eu não me engano, R$20, R$23, mais ou menos assim, porque oscila, já teve gente que relatou que pagou até R$30, então está oscilando muito, e é esse o problema dos laboratórios, dos fornecedores. Eles não podem correr esse risco, eles vendem, porque se eles estão vendendo para outro município, eles vendem, né? O problema é só Pães Lacerda? Não, não é.
Eu acho que tem hora que você tem que mostrar que de fato você é arrojado mesmo, não mais arrojado para cuidar das pessoas. Eu vou citar um exemplo bem clássico aqui. Olha o que está acontecendo ali, parabenizar também aos empresários, ao Hospital Vale do Guaporé, né, pela iniciativa. Por que essa mobilização? Porque alguma coisa está errada nesse combate, com relação ao poder público municipal. Não está acontecendo. E aí os cidadãos estão preocupados, os municípios estão preocupados com os nossos irmãos. Né? Onde isso vai parar se alguém não intervir? Então está havendo uma intervenção privada aí, na falta de atitude, na falta de ação com relação a resolver esse problema. E as pessoas estão preocupadas que eles vivem aqui, eles amam essa terra, amam quem vive aqui e querem ver as pessoas aqui bem. Tanto que o próprio Ministério Público, além de cobrar do Executivo Municipal, nós não comentamos muito ainda sobre a ação, né? Mas falando de uma outra ação do Ministério Público, e parabenizar aqui mais uma vez, também o Conselho Comunitário de Segurança Pública consegue, né? O próprio promotor, além de cobrar, também busca soluções e ações e busca agir. Fez uma doação de R$150 mil para o Hospital Vale do Guaporé, está aqui o documento, e fala bem assim no documento, ó, tal projeto é muito importante, pois suprirá a grave omissão do poder público municipal no sentido de que o atual centro de referência é insuficiente para atender a demanda aos pacientes portadores ou suspeitos de Covid-19. Não é o vereador antes falando, não. Está aqui, ó. Está aqui. Porque às vezes quando a gente cobra, quando a gente vai lá e faz a denúncia igual nós fizemos, né? Muitas pessoas não interpretam muito bem ou não veem com bons olhos. Nós estamos preocupados com vidas, nós estamos preocupados que se tem o dinheiro para ser investido, que ele seja investido para salvar vidas. Vidas valem muito mais do que dinheiro parado na conta, vidas valem muito mais do que você está preocupado se o medicamento está caro ou está barato. Você tem que se preocupar isso em tempos normais. Você precisa se preocupar se você pode dar suporte à pessoa que está precisando ou não, se você pode socorrer aquela pessoa, porque essa é a sua obrigação. Você fez um juramento para isso, né? Então a vida ela vale muito mais do que essas indecisões ou essas oscilações ou essa falta de ação. Isso é o que eu acredito, né? Está comprando os equipamentos para as UTI? Tá. Reviu essa situação? Reviu. Parabéns, né? É o que nós gostaríamos mesmo. Mas nas outras situações também tem que ser revista, né? Que protocolo está se seguindo? Esse protocolo está dando certo? Ele não está? Ele está ajudando na escalada? Tem que ser revisto. Tem que ser... Não ficar aí... gente, que nem no início, né? Ficava mais tipo uma autopromoção do Executivo Municipal, até mesmo em cima de... Como é que fala? Do caminhão lá com... Caminhão-pipa lá. Caminhão-pipa, em vez de repente estar pensando, puxa, vamos nos prevenir? Talvez não vamos comprar 10 caixinhas de ivermectina, não. Ou vamos contratar mais médicos, vamos se preparar para esse momento? Vamos abrir esse leque, né? Tem médico, filho aqui de Ponce Lacerda, que deixou de estar aqui trabalhando para ir trabalhar em Vila Bela, porque houve proposta melhor. Então, está perdendo tempo, né? Está perdendo a oportunidade. Tá certo. Bom, a gente vai para o intervalo comercial, na volta, vamos fazer uma contribuição, né, para o Poder Público Municipal e vamos dizer o que está... a gente já falou aqui o que está acontecendo, vamos dizer o que a gente acha que é de positivo, o que dá para fazer. E também enaltecer aquelas, né, quem está fazendo alguma coisa aqui para o Ponce Lacerda. Como é o caso, o senhor falou dos empresários, né, lá no Hospital Vale do Guaporé, onde tem um projeto do hospital, mais os empresários e mais os médicos, né, que estão arrecadando recursos de R$400 mil para a compra de medicamentos aí, né, para atender pelo menos 10 mil pessoas durante o prazo aí de 60 dias. Né? Além disso também, né, tem outras ações, como o próprio Centro de Referência Ampliação para 24 horas, é uma ação positiva, né, que a gente vai enaltecer e vai conversar isso depois do intervalo comercial. A gente já volta. Estamos de volta, conversando com o vereador Anderson Barbosa, né, com relação agora aqui as propostas, né, o que tem de positivo aqui para Ponce Lacerda. Até porque nós saímos no dia 1º de junho de 49 casos, já era alto, né, dia 1º de junho para hoje, né, hoje nós temos 539 casos. Então, são em pouco mais de 30 dias aí, né, aumentou praticamente 500 casos, 480 casos em 30 dias. Então é muita coisa, a situação é muito séria, houve um crescimento muito grande, o município não consegue explicar por que isso e também não consegue mostrar
alguma coisa diferente. A única coisa que aconteceu diferente nesse período aqui foi esse decreto de sexta-feira, decretando lockdown a partir de sábado, né? Mas algumas coisas teriam que ter acontecido, né, para que a gente pudesse colocar esses números aí, pelo menos frear, né, esse aumento de números. A informação, e eu vi algumas pessoas comentando, de que o município estaria aumentando o número de testes rápidos sendo feitos, né, na Secretaria de Saúde, mas isso não está muito claro, isso não está muito evidente aí nesses números, né, e até porque há também uma falha muito grande, até mesmo na questão de monitoramento de quem está em quarentena e quem está com o vírus, contaminado pelo vírus, está em quarentena, e o pessoal reclama que não tem nenhum tipo de monitoramento dessas pessoas. Eu acho que faz sentido, porque nós passamos, na semana passada, 4 ou 5 dias com 126 casos recuperados, e de repente foi para 230 e poucos, e agora nós estamos com 300 e poucos casos recuperados. Quer dizer, então, esse monitoramento, eu acho que merece ter uma atenção especial. Eu queria aproveitar aqui, vereador, só um pouquinho antes da gente continuar esse assunto, para dar uma informação aqui com relação ao ex-prefeito Nilton Mioto. A informação que a gente tem é que ele está bem, melhorou bastante de saúde, ele está em São Paulo, né, internado no hospital. Ele estava entubado, acho que até ontem, né, mas já está desentubado, tá? E ele segue na UTI lá em São Paulo, sob observação, e a família continua bem otimista com relação à saúde e o pronto restabelecimento do ex-prefeito Nilton Mioto, né, e que ele venha logo aqui para Ponce Lacerda. Ele é muito importante para a nossa região aqui. Bom, vereador, com relação o que dá para a gente fazer, quais são os pontos que dá para a gente chegar e colocar aqui, até para que a própria população de Ponce Lacerda tenha uma noção, né, das alternativas, o que dá para ser feito, né, para diminuir esses números aí alarmantes de infectados aqui em Ponce Lacerda. Já tem o caso essa situação desse projeto do Hospital Vale do Guaporé, mais os empresários e mais os médicos, né, que estão arrecadando R$400 mil aí para a compra de medicamentos para atender no mínimo 10 mil pessoas por 60 dias. Né? Já tem recurso, o próprio Ministério Público concedeu, liberou através do Conseg R$150 mil, embora o prefeito Alcindo Barcelo tenha dito que cobrou do Ministério Público, nessa entrevista feita à Rádio Conte. Ele falou bem claro, com todas as letras, que ele cobrou o promotor, doutor Frederico, né, para que o Ministério Público, que tem muito dinheiro, que também entrasse, né, contribuísse na saúde. Ele foi bem claro, nesses termos, assim. Eu acho uma falta de sensatez muito grande, né, o chefe do Poder Executivo cobrar o Ministério Público para que ajude financeiramente a compra de medicamento, quando a função do Ministério Público não é essa, é de fiscalizar. O papel do Ministério Público é outro. Né? E houve essa cobrança, inclusive não só a cobrança ao promotor, e ele foi textualmente, ele disse isso relacionando o doutor Frederico Ribeiro. Outra coisa também foi em relação aos empresários. O prefeito também falou bem claro, dizendo que cobrou, pedindo que os empresários coloquem a mão no bolso. Eu acho que ele quis dizer o contrário, né? Tirar a mão no bolso, quando quer para contribuir, é tirar a mão no bolso, não colocar a mão no bolso. Né? Ele pediu para colocar a mão no bolso, né, para que os empresários reconheçam aí, retribuam para Ponce Lacerda aquilo que Ponce Lacerda já deu para eles. Achei muito estranho, porque os empresários fazem isso sempre. Né? O prefeito só não falou o seguinte, e eu, da minha parte, ou da parte do poder público, eu vou fazer isso, isso, isso. Isso ele não falou nada. Mas o que o senhor acha que dá para fazer, além desse atendimento que os médicos estão fazendo, os empresários estão fazendo no Hospital Vale do Guaporé, o que mais que dá para fazer, né, para que a gente reduza esses números aí alarmantes de coronavírus? Vieira, muito bem posicionado mais uma vez aí a situação, né? Os empresários, né, seja grande ou pequeno, né, seja do comércio local, seja quem tem seu sítio lá na zona rural ou só fazenda, né? Se a gente for elencar aqui o tanto que
Os munícipes de Pontes Lacerda têm sido solidários, têm ajudado, têm contribuído. A gente teria uma lista aqui extensa e não daria, teria que ser uns 1000 programas para mais, né? Então eu acho que a parte deles, da sociedade, a sociedade já faz bem feito, fora o que ela paga de impostos e taxas, né? Fora isso, o espírito solidário mesmo de fazer sem olhar a quem, né? Por amor ao próximo mesmo em si. Então isso é necessário nós ressaltarmos aqui, reconhecermos, e prova disso está lá no Hospital Vale do Guaporé novamente, né? Agora, estranho isso, né? O prefeito pedir para o promotor, não justifica, né? E outra, o município então, além da calamidade pública por causa da pandemia, está com calamidade pública financeira, né? Isso tem que ser explicado, isso tem que ser averiguado. Não tem mais dinheiro, de repente tinha e não tem, o que aconteceu? Alguma coisa está errada, alguma coisa não está batendo aí nos números. Mas vamos lá. Eu acredito que o primeiro ponto é o governo municipal deixar de ser tão centralizador, né? Ele trabalhar ideias, ele ouvir mais, né? Não estou dizendo que ele tenha que ouvir o vereador Anderson, o Vieira, né? Mas que outros levem essas sugestões também, e que ele possa talvez trabalhar também, né? Mas enquanto ele não escuta, tem algumas ações que pelo menos, pensando no bem-estar da nossa população, né, pensando em questão de medir força com o executivo, que isso daí, nem de longe é a nossa ideia, a nossa vontade é resultado. Nós queremos o nosso povo melhor assistido na saúde pública, que é um dever do município de Pontes Lacerda, né? De pelo menos tentar até na onde não tiver mais jeito. Agora, se você não tenta, não tem como. E você fica aí só fazendo caras e boca, falando bonito na mídia, você não vai resolver o problema. O que nós fizemos? Diante de situações que nós cobramos inúmeras vezes e não houve resultado. Diante de ter o apoio da mídia e também o executivo não ouviu. Nós denunciamos. O fato, por exemplo, do centro de síndrome gripal, né? 24, para que ele possa funcionar 24 horas. Por quê? Quem não está vendo que isso aí contribuiu de forma significativa para o avanço da Covid-19, dos casos contaminados, né? Quem não viu isso? Você chega no hospital porque o centro não funciona, e detalhe, deixar bem claro, vocês aqui da TV Centro-Oeste denunciaram isso lá em 5 de junho, quando infelizmente ainda funcionava só meio período, das 7 às 13 horas, entendeu? Tinha uma senhora que não tinha condições de vir no centro de combate ao Covid, eu tive que pedir para minha esposa trazê-la, porque ela já tinha ido lá outro dia, falaram que ela tinha que voltar, e está tendo muito desses casos, da pessoa estar com a suspeita e ter que voltar, e às vezes não tem nem como ir. Então, são situações assim que você tem que dar uma prioridade maior, e o próprio promotor, em uma das situações aí, nessa ação que combinou aqui, ele fala dessa questão aí, de um telefone específico, mas mais acessível, né? De um veículo específico para essa questão dos suspeitos de coronavírus. Não estamos falando em transportar quem está com coronavírus já para outro município. É aqui, é interno, é aqui dentro do município, pelo que a gente entendeu, né? Enfim, nessa denúncia que nós apresentamos, nós colocamos bem pontualmente, tá lá, criou-se o Comitê de Combate ao Coronavírus, o Gabinete de Segurança, né? De enfrentamento ao coronavírus. 20 de março. Declarou estado de calamidade pública. Tudo bem, beleza. Demorou-se, depois do primeiro caso, 49 dias para montar o centro de combate à síndrome gripal. 49 dias depois do primeiro caso. Aonde está a prioridade em evitar que essa curva crescesse? Nenhuma. Não tem. Se você demora 49 dias para resolver uma questão tão simples assim, que vontade que você está tendo de resolver as coisas? Então, isso tudo nós fomos elencando aqui no ofício que nós fizemos. E colocamos alguns comparativos. Você fez um comparativo de 30 dias. Na oportunidade, nós colocamos aqui que em 24 de abril, Pontes Lacerda tinha 2 casos confirmados. 23 de maio, 20 casos. Correto? Em 23 de junho, quando nós apresentamos essa denúncia, tinha ido para 281 casos. Quer dizer, a ação do município não estava dando resultado. E quando eu falo, a ação é ação de gestão. Tá? Lembrar que, mais uma vez, seja os motoristas de ambulância, seja os enfermeiros, seja os médicos, seja toda a equipe que trabalha na saúde, quem trabalha internamente também, as pessoas estão ali se doando, estão ali se entregando, se desgastando.
Mas se você não tem suporte do poder público municipal nas ações, entendeu? E na celeridade de aquisições dos materiais necessários, seja equipamento, seja insumo, seja o que for, você fica com muito mais dificuldade de fazer o combate. Você pode ser a pessoa com a maior boa vontade do mundo ali à frente, e que está de parabéns, e que nós dependemos deles. Mas se a gestão pública não fazer a parte dela, eles dificilmente vão conseguir lograr êxito de forma positiva, porque eles estão se desdobrando, mas não têm as condições para que possa chegar num resultado mais positivo. Então nós fizemos essas ponderações, esses apontamentos, casos de pessoas que relataram, inclusive aqui na mídia local, de terem procurado por diversas vezes, e às vezes falar é apenas uma gripe, e nada foi assim resolvido, ou pelo menos encaminhado de uma maneira mais coerente, né? Ou seguido algum protocolo, segundo denúncia, vou deixar bem claro. E não só esse caso aqui da mídia, nós também tivemos pessoas que nos procuraram. Olha, minha esposa está com suspeita de Covid, foi lá e tal, falaram que tem que voltar, tem que esperar e tal. Como é que fica a família se ela tiver mesmo com Covid? Alguém ligou para vocês nesse espaço de tempo, fez uma comanda? Não. Então, primeiro ponto que a gente, com essa denúncia, comprovamos aqui, a falta de um monitoramento também. Ela está evidente, ela está bem clara. Vera? E aí isso daqui, essa denúncia aqui, fazendo esses apontamentos, a falta do atendimento 24 horas no centro de síndrome gripal, né, e outras situações aqui que a gente observou também, ela culminou nessa ação civil pública aqui, obrigando, determinando. Eu espero que o executivo não recorra disso aqui, né, porque ele é necessário. O centro de síndrome gripal, ele tem que funcionar 24 horas, né. Se você está preocupado com o seu povo, com a sua população, você vai se desdobrar para que isso aconteça. Eu achei engraçado que eu tinha visto na sexta-feira, antes de ter soltado essa notícia aqui por parte do Ministério Público, o executivo até falando que iria funcionar 24 horas. É lógico, que a determinação judicial, né, é para você ver como é que é. E aí muita gente não sabe disso e acha que foi uma decisão pronta e própria do executivo municipal, né. Então, assim, isso aqui é um dos encaminhamentos. Quando o município não se faz entender, nós mandamos para a justiça. A justiça vai decidir lá. Ela vai decidir, está errado ou está certo. Aqui provou que a nossa defesa estava correta e que as ações do executivo não estavam corretas. Tirando isso tudo aqui, e agradecer aqui ao Ministério Público, promotor doutor Frederico, ao Judiciário, né? Também outros vereadores que defenderam essa ideia, principalmente posso citar aqui o nosso colega Maxwell Guimarães, né? Não podendo ser injusto, acho que é importante, né? E vocês da mídia local que fizeram esse enfrentamento também. Além dessa questão da denúncia em si e tudo mais, por que não realmente fazer um monitoramento mais eficiente? Porque não sou eu que fico procurando as pessoas que me ligam, vereador, e aí? Nós fomos mandados para casa. Ninguém entra em contato com a gente, que nem eu acabei de falar, né? Então o monitoramento precisa melhorar. A fiscalização, ela tem que acontecer. Uma coisa é o monitoramento. É você monitorar as pessoas que estão com suspeita ou que estão já confirmadas. Você monitorar essas pessoas, certo? E fiscalizar essas pessoas. Outra coisa é a fiscalização do dia a dia, a fiscalização dentro do município sobre a questão das aglomerações. Isso é outra situação. Então é uma outra ação que você tem que fazer para esse combate. As barreiras sanitárias até hoje não implantaram. E aí eu vou dar uma sugestão aqui. Para fiscalização, por que não fazer cair, destravar aquela suspensão que ele deu nos contratos aí do pessoal do esporte, da assistência social, capacitar esse pessoal, colocar para fiscalizações aí no combate às aglomerações. E no caso dos monitoramentos, por que não entrar num consenso, né, reconhecer o trabalho, até mesmo de forma financeira aí, dos agentes de endemias? Porque não há um mapeamento para você combater os focos de dengue? Por que você não tem não constrói um mapeamento já há muito tempo? Pode ser que talvez esteja fazendo agora, mas isso era coisa que já era para estar encaminhada há muito tempo, para justamente mapear a questão do coronavírus, né? As pessoas contaminadas, as pessoas com suspeita, você ter um controle para você poder ter um combate mais eficiente, né? Mas é muito fácil o vereador Lance falar aqui, não, nós estamos falando isso não é de hoje, né? Nós não esperamos chegar em 500 e tantos casos para virmos aqui falar, nós viemos alertando há muito tempo. E, de fato, fazer os investimentos necessários de emendas, igual o deputado federal, doutor Leonardo, encaminhou, igual o deputado Moreto, deputado Jimenez,
presidente Jair Bolsonaro, todos esses recursos que estão vindo, que esses recursos realmente eles vão para a prática, eles vão para o enfrentamento, entendeu? Esses dias eu soube aí, não sei se você também talvez possa até me confirmar, mas um recurso que foi aprovado para ser usado pelo Hospital Vale do Guaporé ficou alguns dias aí na conta da prefeitura, né? Isso não pode acontecer. Essas coisas são emergenciais, né? Você me corrija se eu estiver enganado, mas a gente viu algum comentário aí na mídia local, isso não pode. Vários dias, várias semanas aí com 700 mil reais na conta da prefeitura e o hospital precisando de dinheiro. Né? Essas coisas que não podem ocorrer, né, Vieira? Exatamente, tá certo. Vereador, nós estamos indo para o nosso final do programa, né, e eu acho que a gente pode contribuir um pouquinho, né, para dizer assim, ó, o pessoal só faz crítica lá né, mas não, eu acho que esses dados aí, essa parte que o senhor colocou também, inclusive, do que deve ser feito, né, eu acho que aí passa, né, pelo executivo fazer isso, mas eu acho que passa também pela cobrança intensiva da Câmara de Vereadores, né, e depois até do próprio Ministério Público. O que não pode acontecer é fazer decreto, achando que por decreto baixa o coronavírus, né? O que baixa o coronavírus é a conscientização da população, mas ações, né, do poder público, né, para que isso aconteça. Eu acho que é essa linha, né? Aí concluindo, vereador. Não resta a menor dúvida, Vieira. Então, assim, o que o Executivo precisa entender? É o momento de nós todos juntos sairmos dessa. Sairmos dessa para vencermos essa batalha, que isso é uma batalha de todos nós. A gente não sabe quem amanhã pode, de repente, estar com o vírus. Nós não sabemos quem, de repente, Deus o livre, pode não vencer essa batalha para o vírus. É isso que nós não queremos. Nós ficamos preocupados e, às vezes, as nossas cobranças são firmes justamente por quê? Porque a gente quer uma ação mais eficiente do poder público municipal. É que nem o próprio promotor no despacho falou, né? Tomam-se apenas decisões paliativas. Decisões paliativas não vai resolver o problema da nossa saúde. Não resolve nem no momento normal, principalmente no momento anormal como esse, de pandemia. E várias sugestões, e até mesmo a busca de apoio, de ajuda, nós viemos fazendo desde o início do mandato da atual gestão. Não é uma coisa de hoje, nós sempre fomos parceiros, sempre ajudamos. É que geralmente é muito mais fácil falar das cobranças que nós fazemos, Vieira, do que falar daquilo que nós contribuímos com o município, daquilo que nós lutamos, daquilo que nós aprovamos, daquilo que nós damos suporte, né? Nós sempre temos dado suporte ao Executivo Municipal. Infelizmente, tem muitas ações que a gente cobra, porque a gente quer o bem-estar da população. Você imagina a população sem atendimento à atenção primária agora. Vou citar um exemplo, nós tivemos o fato do Glória e do Tuiú. Hoje, graças a Deus, lá tem o PSF funcionando. Você imagina nesse momento de pandemia, aquela região ali sem o atendimento à atenção primária. Então não é nada com relação se é contra ou a favor do executivo, não. É com relação às ações. É com relação a você querer melhorar a qualidade de vida do cidadão, principalmente com relação à saúde. Nós estamos sempre dispostos, tudo que o executivo necessita, que é em prol de você avançar na saúde, de você avançar o município aí no enfrentamento ao Covid-19, ou até outras situações, a gente sempre teve à disposição, sempre buscamos o apoio também dos nossos deputados, senadores, entendeu? E demos sempre todo o suporte. Tudo que ele precisou, pode procurar aí, que nós sempre demos a mão à palmatória, estivemos ajudando e contribuindo. Vamos fazer mais vezes ainda como for necessário. Nós só não concordamos com a inércia, porque com a inércia todos pagam a conta. Tá certo. Obrigado, vereador Anderson. Obrigado a você que ficou conosco até agora. A gente promete voltar semana que vem, se Deus quiser. Quem sabe com os números menores, né, na próxima segunda-feira. Por enquanto, nós estamos aí com 539 casos, né? Me parece que é isso, ou 570. Foi para 560, alguma coisa, se eu não me engano. Né? Exatamente. Espero que pelo menos essa curva, né? A gente chega no platô, como o pessoal os técnicos, né, costumam falar. A gente volta semana que vem, se Deus quiser. Vamos torcer que a gente tenha novas notícias, né, coisas mais alvissareiras, coisas mais positivas aqui para você. Obrigado, vereador. A gente volta semana que vem, se Deus quiser. A todos nós, uma bela semana.